Deficiência em Foco. Deficiência em Foco. Deficiência em Foco. Deficiência em Foco. Amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Deficiência em Foco, um programa feito de e para pessoas com deficiência, levando consigo toda a informação sobre esta camada social em Moçambique. Nesta edição, vamos começar no posto administrativo de Sábia, no distrito da Muamba, em Maputo, onde vamos acompanhar a história da Ciá Matalina Mungovo, que adquiriu a deficiência na adolescência, mas só aos 102 anos de idade teve a primeira cadeira de rodas. Deficiência em Foco. Matalina Mungovo vive no posto administrativo de Sábia, no distrito da Muamba, província de Maputo. Adquiriu a deficiência na adolescência em consequência de uma mordida de cobra. Estava à procura da lenha no rio, onde a cobra me mordeu o pé. A mordida da cobra foi o motivo da amputação da perna. Eu andava, cultivava. Nunca tive cadeira de rodas, apenas carrinha de mão, o que não é bom. Quem me ajuda é meu sobrinho. A carrinha de mão ajuda a ir a qualquer lugar, mesmo para ir votar, receber dinheiro do INAS, vou desta carrinha de mão. Matalina nunca teve meio de compensação e só aos 102 anos de idade recebeu uma cadeira de rodas. A assistência do INAS recebo e me ajuda muito, mesmo sendo pouco ajuda. Minha cunhada cuida bem de mim. Se não fosse ela, já não estaria viva, porque não tenho outra pessoa que podia cuidar de mim. Nós as duas somos velhas, mesmo assim cuida de mim. Estou muito feliz com a cadeira de roda. Este meio vai ajudar-me muito. Agradeço meus filhos por me ter ajudado com esta cadeira. Para o chefe do posto administrativo de Sábia, esta cadeira de rodas vai aliviar a dor da família, pois antes usava carrinha de mão para ajudar a deslocação da avó Matalina. Realmente eu que fiz o grito de pedir socorro para a senhora, porque vim cá no dia 1 de outubro, dia do idoso, de oferecer máscara, sabão, balde e uma capulana. E conheci ela no dia da votação, fiquei bastante impressionada quando ela chegou na Assembleia de Voto, empurrada numa carinha de trabalho. E eu prometi a ela que iria evitar todo o esforço no sentido de encontrar um patrocinador para a cadeira de rodas, para ajudar também a cunhada, que é uma idosa. A chefe do posto de Sábia desafia as organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência a focalizarem o seu trabalho nas zonas rurais. A associação em si dos deficientes deveria também sair da cidade do Maputo, de uma vez a outra, para os postos administrativos, porque eles precisam de serem preparados para saberem que não é a deficiência que lhes impede de fazer alguma atividade, para são úteis à sociedade. Sim, então precisamos da associação no fundo do fundo, no posto administrativo de Sábia. Depois de acompanhar a emocionante história da avó Matalina, que foi mordida pela cobra, na juventude viu a sua perna amputada, vamos acompanhar o clamor das mães de crianças com deficiência na cidade de Maputo. Elas pedem assistência básica do Instituto Nacional de Ação Social. Deficiência em Foco. Tendo uma criança deficiente, meu filho poderia beneficiar-se de alguma ajuda do INAS. Então eu aproximei-me ao círculo. Quando cheguei lá, eles pediram a documentação da criança. Levei toda a documentação para lá. Então chegou o dia deles virem avaliar, saber onde é que eu vivia, vieram, avaliaram a casa e se foram.
Quando eu voltei para questionar o que se passava, disseram que não havia um aceite para ele beneficiar de alguma coisa, porque eu reunia todas as condições. O que a Inas queria era uma criança que não tinha nada. Viram que eu tenho televisor, tenho congelador, tenho geleira. Então eu não era uma pessoa necessitada nesse caso. Então que o menino não podia beneficiar-se de nada. Nunca tive essa assistência, nunca vi. Só tive promessas que nunca chegaram. Sempre ligaram a prometer. Uma vez ligaram para mim, disseram que vinham para aqui. Eu até disse à menina que viram aqui quando chegaram. Eu expliquei a eles até. Quando chegaram a casa é assim, mas bater na porta da dependência, virem até aqui. Então, eles prometeram que vinham e nunca mais, até hoje. Sandra Camacho e Nicolina Zibia, duas mães com crianças com deficiência, clamam pela assistência básica do INAS, Instituto Nacional de Ação Social. Acho que o registro dessas crianças podia facilitar o INAS a ajudar essas crianças com deficiência, né? Porque nós de fato precisamos de ajuda. Mesmo que não seja em termos de apoio financeiro, apoio de produtos, mas se eu sei de que tenho um sítio onde posso me encostar, porque eu até agora não sei o que eu vou fazer com esta criança, onde é que eu tenho que ir. É muito preocupante porque, olha, tendo uma casa, que a casa nem é minha, eu estou a viver em casa da face da minha mãe, e mesmo se eu tivesse todos os bens, meu filho é deficiente. Pelo que eu vejo em outros países, África do Sul, Alemanha, toda criança deficiente tem ajuda do próprio governo. Agora, por que o meu filho não pode ter essa ajuda? Por quê? Eu, por acaso, isso até hoje é uma coisa que eu sempre questiono. Nicolina revela ser frustrante ver negada a possibilidade do seu filho receber apoio do INAS. O filho vive de fraldas. Primeiro ponto. Essa é a maior necessidade que eu tenho neste momento. Porque ele vive de fraldas. E fraldas, por mais que eu tenha um salário mínimo, compro comida que é para ele comer e comprar as fraldas. Ele por mês gasta 50 fraldas num mês. Gasta 50 fraldas. Agora, imagina lá, com o meu salário, ou o pobre salário que a pessoa tem, pode conseguir fazer isso tudo, se não tem nenhuma ajuda. Não é possível. Porque fraldas é a maior preocupação. Meu filho vive de fraldas. Ele não consegue dizer, mamãe quer fazer xixi. Ele vive de fraldas, vive de wipe. São essas preocupações que eu tenho neste momento. Para Farida Gulamo, ativista social, considera discriminatório os critérios do Instituto Nacional de Ação Social e esclarece. A partida, colocamos a situação de discriminação, que quer dizer que se eu não tenho direito a ter um televisor, não tenho direito a ter uma casa, posso ter um televisor, ter uma casa, mas não ter condições de subsistência. Isso acontece em muitos casos. E nós, como pessoas com deficiência, merecemos ter uma vida digna. Então, tem que se criar outro mecanismo de critério para também essas pessoas que não trabalham, podem ter um televisor e ter uma casa porque alguém lhe deu, ter acesso à cesta básica que ele precisa. Desde que se comprove que de facto a pessoa não tem condições e que precisa dessa ajuda. Luiz Mangarás, vice-ministro do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, diz que os critérios de elegibilidade para a assistência básica do Instituto Nacional de Ação Social são claros e são do conhecimento da comunidade. Estamos a falar aqui de agregados familiares chefiados por mulheres que não têm nenhuma renda em termos de, portanto, para poder prover alimentos, prover aquilo que nós chamamos meios de subsistência para estas crianças que ela é chefe. Estamos a dizer crianças que chefiam determinados agregados familiares, quer dizer que os pais morreram ou por algum motivo, portanto, há situações que nós encontramos nessas condições. Então, uma criança mais velha cuida das outras crianças, então esta é a grande prioridade. Então, é este grupo que nós priorizamos e, havendo ainda espaço, já priorizamos os outros grupos que provavelmente podem estar, portanto, numa situação de vulnerabilidade, mas não grave. Então, este é, portanto, o critério mais comum que nós usamos. É assim, quando nós vamos, de facto, lá para fazermos os inquéritos, nós observamos todas essas condições, observamos
Portanto, o problema não é assistirmos quase a 100% todas as pessoas, mas é exatamente dentro dos necessitados, há os mais necessitados. Durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Ação Social aumentou de 600 mil para mais de 1 milhão. Davam volta de 600 mil pessoas e neste momento, adicionando com os números atuais, vamos a cerca de 1 milhão 600 e tal pessoas. Então, este número, portanto, como eu disse, inclui todas as camadas, todos os grupos em situação de vulnerabilidade. Além da assistência básica, o INAS, Instituto Nacional de Ação Social, tem apoiado as pessoas vulneráveis em material de higiene, proteção e alimentação. Depois da eclosão desta pandemia, preparou alguns programas, adicionais para fazer face, a esta pandemia. Os grupos vulneráveis é prioridade nesta, projeção para poder fazer face à pandemia da Covid-19. Nós incluímos lá mesmo as questões de cesta básica, as questões de transferências, monetárias que nós fazemos, a questão, que nós há pouco tempo fizemos o registro de novos beneficiários no âmbito de Covid-19. Estamos nos momentos finais do programa Deficiência em Foco, onde destacamos hoje a história de uma anciã em Moamba que adquiriu a deficiência na adolescência. Só teve a cadeira de rodas aos 102 anos de idade. Foi também destaque o clamor de mães de crianças com deficiência que pedem assistência básica do INAS. Para o amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, obrigado pela preferência. Esteve na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Até lá. Deficiência em Foco. Deficiência em Foco. Deficiência em Foco. Deficiência em Foco.